O Serviço Cristão, capítulo 13. O Ministério da Página Impressa. Obra de grande importância. Se há um trabalho mais importante do que o outro, é o de colocar nossas publicações perante o público, levando-o, assim, a examinar as Escrituras. A obra missionária, introduzir nossas publicações nas famílias, conversar e orar com elas e por elas, é uma boa obra. Pergunte todo adventista do sétimo dia a si mesmo: que posso fazer para proclamar a mensagem do terceiro anjo? Cristo veio ao mundo para dar essa mensagem ao seu servo, que por sua vez a devia dar às igrejas. Ela deve ser proclamada a toda nação, tribo, língua e povo. Como a devemos dar? A distribuição de nossa literatura é um dos meios pelos quais a mensagem deve ser proclamada. Que todo crente espalhe largamente folhetos e livros que contenham a mensagem para este tempo. Necessitam-se colportores que saiam a fim de disseminar por toda parte nossas publicações. As revistas e os livros são o meio de o Senhor conservar a mensagem para este tempo continuamente perante o povo. As publicações farão muito maior obra, iluminando e confirmando almas na verdade, do que a que pode ser cumprida unicamente pelo ministério da palavra. Os silenciosos mensageiros que são colocados nos lares do povo pelo trabalho do colportor fortalecerão o ministério evangélico em todo sentido, porque o Espírito Santo impressionará a mente ao lerem os livros, do mesmo modo que o faz à mente dos que ouvem a pregação da palavra. O mesmo ministério de anjos que auxilia a obra do pastor acompanha os livros que contêm a verdade. Não se permita que a obra da colportagem esmoreça. Que os livros portadores da luz da verdade presente sejam postos diante do maior número possível de pessoas. Os presidentes de nossas associações e outros que ocupam posições de responsabilidade têm um dever a cumprir nesse sentido. O mundo deve receber a luz da verdade por meio do ministério evangelizador da palavra em nossos livros e periódicos. Nossas publicações devem mostrar que o fim de todas as coisas está às portas. Deus pede que seu povo proceda como homens vivos. Não sejam indolentes, descuidados e indiferentes. Cumpre-nos levar ao povo as publicações e insistir para que as aceitem. Nossas publicações estão hoje espalhando a semente do Evangelho e, da mesma maneira que a palavra falada do púlpito, são instrumentos em trazer muitas almas a Cristo. Igrejas inteiras têm surgido em resultado de sua circulação. Nessa obra, todo discípulo de Cristo pode tomar parte. Estava em nosso meio um mensageiro celeste e proferiu palavras de advertência e instrução. Fez-nos compreender com clareza que o Evangelho do Reino é a mensagem por cuja falta o mundo perece, e que essa mensagem contida em nossas publicações já editadas e nas que ainda viriam a aparecer, deveria espalhar-se entre o povo de perto e de longe. A obra da colportagem deve ser o meio de difundir pelo mundo com rapidez a sagrada luz da verdade presente. Satanás está ativo neste despertamento de sua obra, espalhando literatura que está rebaixando a moral e envenenando a mente dos jovens. Publicações ateias são espalhadas largamente através do país. Por que não deveria cada membro da igreja estar empenhado com o mesmo profundo interesse em espalhar publicações que elevem o espírito do povo e lhes apresentem diretamente a verdade? Essas revistas e folhetos são para a luz do mundo e muitas vezes têm sido instrumentos na conversão de almas. Temos estado, por assim dizer, a dormir relativamente à obra que pode ser efetuada pela circulação da literatura bem preparada. Preguemos agora a palavra, com resoluta energia, pelo uso sábio de periódicos e livros, a fim de que o mundo compreenda a mensagem que Cristo deu a João na ilha de Patmos. Membros de igreja, deveis compreender a importância da circulação de nossa literatura e devotar mais tempo a essa obra.
introduzir no lar do povo revistas, folhetos e livros, os quais, em suas várias maneiras, hão de pregar o Evangelho. Não há tempo a perder. Que muitos se dediquem voluntária e desinteressadamente à obra da colportagem, ajudando assim a fazer soar uma advertência grandemente necessitada. Quando a Igreja empreender a tarefa que lhe é indicada, ela sairá formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cantares 6:10. A luz da verdade derrama seus brilhantes raios no mundo, mediante o esforço missionário. A imprensa é o meio pelo qual são alcançados muitos que seria impossível atingir por meio de esforço ministerial. A noite da prova é quase passada. Satanás está exercendo seu magistral poder, pois sabe que seu tempo é pouco. Os castigos de Deus se acham sobre o mundo a fim de chamar a todos quantos conhecem a verdade a ocultar-se na fenda da rocha e contemplar a glória de Deus. A verdade não pode ser oculta agora. Devem fazer-se declarações positivas. A verdade deve ser apresentada sem disfarce, em folhas soltas e brochuras, e essas espalhadas como folhas do outono. São necessários colportores para assumirem o trabalho de levar ao povo esses silenciosos mensageiros da verdade, colportores que sintam a responsabilidade pelas almas e que saibam falar palavras oportunas aos que estão à procura da luz. Dirão alguns: não sou pastor, não sei pregar ao povo. Podereis não ser capazes de pregar, mas podeis ser evangelista, ministrando às necessidades daqueles com quem entrais em contato. Podeis ser a mão auxiliadora de Deus, trabalhando como trabalhavam os discípulos. Podeis perguntar àqueles a quem visitais se eles amam ao Senhor Jesus. As casas publicadoras são agentes eficazes. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. E na realização dessa obra, nossas casas publicadoras se encontram entre os mais eficazes agentes. Nossa obra de publicações foi estabelecida por direção de Deus e sob a sua especial supervisão. É em grande parte por meio de nossas casas editoras que se há de efetuar a obra daquele outro anjo que desce do céu com grande poder e com sua glória ilumina a terra. A mim me é pedido dizer às nossas casas editoras: erguei o estandarte, erguei o mais alto, proclamai a terceira mensagem angélica, a fim de que ela seja ouvida por todo o mundo. Fazei ver que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que a nossa literatura proclame a mensagem como um testemunho para todo o mundo. Extensão da obra de publicações. Vós, os que credes na verdade para este tempo, despertai. É vosso dever recolher agora todos os recursos possíveis para ajudar os que compreendem a verdade a proclamá-la. Parte do dinheiro que provém da venda de nossas publicações deve ser empregada para aumentar nossas instalações para a produção de mais literatura que abra olhos cegos e lavre o terreno baldio do coração. Anos atrás, o Senhor deu-me instruções especiais para que se erigissem na América do Norte, na Europa e outras terras, edifícios para a publicação de literatura contendo a luz da verdade presente. Ele deu instruções no sentido de que se fizesse todos os esforços para enviar ao mundo, mediante o prelo, as mensagens de convite e advertência. Pela nossa literatura, serão alcançadas pessoas que o não seriam por nenhum outro meio. De nossos livros e revistas, projetar-se-ão brilhantes raios de luz que iluminarão o mundo quanto à verdade presente.
Tem-me sido mostrado que nossas publicações devem ser impressas em diversas línguas, sendo enviadas a todas as terras civilizadas, custe o que custar. Que valor tem, neste tempo, o dinheiro, em comparação com o valor de almas? Cada centavo de nossos recursos deve ser considerado como pertencendo ao Senhor, e não a nós, como um precioso depósito a nós feito por Deus, não para ser desperdiçado para a satisfação de desnecessárias condescendências, mas cuidadosamente empregado na causa de Deus, na obra de salvar da ruína homens e mulheres. A palavra da verdade, impressa, deve ser traduzida para diferentes línguas e levada aos confins da terra. Estas publicações devem ser traduzidas para todas as línguas, pois o Evangelho tem de ser pregado a todo o mundo. A todo obreiro, Cristo promete a eficiência divina, a qual dará êxito aos seus labores. Nossas publicações devem ir por toda parte, sejam elas editadas em muitas línguas. A terceira mensagem angélica deve ser dada por este meio e pelo professor vivo. Vós, os que credes na verdade para este tempo, despertai! Muitos dentre o povo de Deus terão que levar nossas publicações a lugares onde a terceira mensagem angélica ainda não foi proclamada. Nossos livros têm que ser publicados em muitas línguas. Homens humildes e fiéis levarão esses livros como colportores evangelistas, apresentando a verdade aos que de outro modo jamais seriam esclarecidos. De cidade em cidade, país a país, eles devem levar as publicações que contêm a promessa da breve volta do Salvador. Foi-me mostrado que as publicações já têm operado sobre alguns espíritos em outros países, quebrando as paredes dos preconceitos e da superstição. Foram-me apresentados homens e mulheres estudando com vivo interesse revistas e algumas páginas de folhetos que tratavam da verdade presente. Eles liam as evidências tão maravilhosas e novas para eles e abriam a Bíblia com novo e profundo interesse, à medida que pontos da verdade que lhes tinham sido obscuros se tornavam claros, especialmente a luz sobre o sábado do quarto mandamento. Ao pesquisarem as Escrituras a ver se estas coisas eram assim, nova luz brilhava em seu entendimento, pois anjos vinham até eles, impressionando-lhes o espírito com as verdades contidas nas publicações que acabavam de ler. Eu os vi segurando com uma das mãos revistas e folhetos e tendo na outra a Bíblia, enquanto seu rosto estava banhado de lágrimas, e curvando-se perante Deus em oração fervorosa e humilde, suplicando que os guiasse em toda a verdade, exatamente o que ele estivera a fazer antes que o invocassem. E quando a verdade era recebida em seu coração e lhe viam a harmoniosa cadeia, a Bíblia lhes parecia como um novo livro. Apertavam-na de encontro ao coração numa grata alegria, ao mesmo tempo que a sua fisionomia se iluminava de felicidade e satisfação. Esses não se satisfaziam de fruírem sozinhos a luz e punham-se a trabalhar em benefício de outros. Alguns faziam grandes sacrifícios por amor da verdade e para auxiliar os irmãos que se achavam em trevas. O caminho se está preparando assim para uma grande obra na distribuição de folhetos e revistas em outras línguas. Oportunidades para a distribuição gratuita. Distribua-se judiciosamente literatura nos trens, na rua, nos grandes navios que singram o oceano e pelo correio. Nestes dias de muito viajar, as oportunidades para entrar em contato com homens e mulheres de todas as classes e de muitas nacionalidades são muito maiores do que nos dias de Israel. As estradas de comércio têm se multiplicado 1000 vezes. Deus tem preparado maravilhosamente o caminho. A agência da imprensa, com suas múltiplas facilidades, está ao nosso dispor. Bíblias e publicações em muitas línguas, expondo a verdade para este tempo, estão à nossa disposição e podem ser levadas rapidamente para todas as partes do mundo. Fazei com que os folhetos, as revistas e livros sejam disseminados em todas as direções. Levai convosco por onde quer que fordes um pacote de folhetos escolhidos, os quais podeis passar a outros, logo que se ofereça a oportunidade. Vendei o que puderdes,
Emprestai ou dai segundo as circunstâncias. Seguir-se-ão importantes resultados. Foi-me mostrado que não estávamos cumprindo o nosso dever quanto à distribuição gratuita de pequenas publicações. Existem muitas almas sinceras que poderiam ser levadas a abraçar a verdade unicamente por esse meio. Estes pequenos folhetos de 4, 8 ou 16 páginas podem ser fornecidos por uma bagatela, mediante um fundo feito pelas ofertas daqueles que têm verdadeiro interesse pela causa. Quando escreveis a um amigo, podeis incluir um ou mais deles sem aumentar o custo da postagem. Ao encontrardes nos trens, no navio ou na estação pessoas que pareçam dispostas a ouvir, passai-lhes um folheto. Angariar assinaturas. As irmãs podem trabalhar eficazmente em angariar assinaturas para nossas revistas, pondo assim a luz perante muitos espíritos. Temos agora grandes facilidades para espalhar a verdade, mas nosso povo não está à altura dos privilégios que lhes são concedidos. Nem todas as igrejas veem e sentem a necessidade de usar suas habilidades em salvar almas. Não reconhecem seu dever de angariar assinantes para nossos periódicos, inclusive a que trata sobre saúde e de apresentar ao público nossos livros e folhetos. A venda de livros. Muitos estão tristes e desanimados, fracos na fé e na confiança. Que estes façam alguma coisa para ajudar alguém mais necessitado do que eles mesmos e tornar-se-ão fortes na força de Deus. E tornar-se-ão fortes na força de Deus. Empenhem-se na boa obra de vender nossos livros. Assim ajudarão os outros, e a experiência ganha lhes dará a certeza de que são a mão auxiliadora de Deus. Ao implorarem ao Senhor para os ajudar, Ele os guiará àqueles que estão buscando a luz. Cristo estará bem junto deles, ensinando-lhes o que dizer e fazer. Confortando outros, confortar-se-ão a si mesmos. A obra nas cidades. A obra nas cidades. Vivemos numa época em que há uma grande obra a fazer. Existe na terra fome do Evangelho verdadeiro, e o pão da vida deve ser ministrado às almas famintas. Não existe uma oportunidade melhor de fazer esta obra do que a que se depara ao consagrado colportor. Milhares de livros contendo a luz preciosa da verdade presente devem ser introduzidos no lar do povo, em nossas grandes cidades. Publicam-se em nossas revistas benditas verdades bíblicas capazes de salvar almas. Muitos há que podem auxiliar no trabalho de vender essas revistas. O Senhor nos chama a todos para procurarmos salvar as almas que perecem. Satanás está operando a fim de enganar até os escolhidos, e agora é o momento de trabalharmos vigilantemente. Nossos livros e revistas têm que ser postos em evidência perante o povo. O Evangelho da verdade presente deve ser proclamado sem demora em nossas cidades. Não despertaremos para o cumprimento de nossos deveres? Literatura sobre saúde. Devem os colportores chamar a atenção dos que visitam para nossas publicações sobre saúde, falando-lhes das valiosas instruções que esses periódicos contêm acerca do cuidado dos doentes e do tratamento de doenças. Dizei-lhes que essas instruções, estudadas e praticadas, trarão saúde à família. Explicai quão importante é para cada família compreender a ciência da vida. Dirigi-lhes a mente para aquele que formou e mantém em movimento o admirável maquinismo do corpo. Dizei-lhes que é nossa parte cooperar com Deus, cuidando sabiamente de todas as nossas faculdades e órgãos. O devido cuidado do corpo é grande responsabilidade e requer inteligente conhecimento de suas partes. Dizei-lhes que Deus é desonrado quando, para satisfazer o apetite e a paixão, o homem abusa do maquinismo de seu corpo, de maneira que ele efetue seu trabalho debilmente e com dificuldade.
Dizei-lhes que os livros que tendes à venda proporcionam muitas instruções valiosas acerca da saúde, e que, pondo em prática estas instruções, se pouparão muitos sofrimentos, assim como muito do dinheiro gasto em pagar contas de médico. Dizei-lhes que nesses livros há conselhos que não podem obter de seu médico nas breves visitas que ele faz. Quando os jovens põem mãos à obra da colportagem com o intenso desejo de salvar seus semelhantes, hão de ver almas convertidas. Ceifar-se-á em lugar de seu trabalho uma messe para o Senhor. Que saiam, pois, como missionários, para pôr em circulação a verdade presente, orando sempre em busca de mais luz e conhecimento, a fim de saberem dizer a seu tempo uma palavra alcançado. Eles devem aproveitar toda a oportunidade de praticar um ato de bondade, lembrando-se de que assim estão prestando serviço ao Senhor. Em seu trabalho, devem levar sempre consigo alguns livros sobre saúde, pois a reforma de saúde é o braço direito da mensagem. Por toda a parte. Há muitos lugares onde não pode chegar a voz do pastor, lugares que só podem ser alcançados pelas nossas publicações, os livros, as revistas e os folhetos cheios da verdade bíblica de que o povo necessita. Nossa literatura deve ser distribuída por toda a parte. A verdade tem de ser semeada em todas as águas, pois não sabemos qual há de prosperar, se esta, se aquela. Em nosso juízo falho, julgamos talvez que não devemos dar literatura a pessoas que, no entanto, seriam exatamente as primeiras a aceitar a verdade. Não sabemos quais podem ser os bons resultados de dar um folheto contendo a verdade presente. Entesourar cada fragmento. No milagre de alimentar a multidão com alguns pães e peixes, o alimento foi aumentado ao passar das mãos de Cristo para as daqueles que o recebiam. O mesmo se dará na distribuição de nossa literatura. A verdade de Deus, ao ser passada adiante, multiplicar-se-á grandemente. E assim como os discípulos a mandado de Cristo apanharam as sobras para que nada se perdesse, assim devemos nós entesourar cada fragmento da literatura depositária da verdade para esse tempo. Ninguém pode avaliar a influência que pode exercer sobre o coração de algum indagador da verdade até uma página rota que contenha as verdades da terceira mensagem angélica. Estabelecer depósitos. Em todos os lugares importantes deve haver um depósito de publicações, e alguém que realmente aprecia a verdade deve interessar-se em fazer chegar esses livros às mãos de todos quantos os queiram ler. Os anjos preparam o caminho. Vi que a obra da verdade presente deve atrair o interesse de todos. A publicação da verdade é um plano ordenado por Deus, como meio de advertir, confortar, reprovar, exortar ou convencer a todos a cuja atenção o mensageiro silencioso e mudo vier a ser apresentado. Anjos de Deus têm sua parte a desempenhar no preparar corações para serem santificados pelas verdades publicadas, a fim de que se possam aprontar para solenes cenas que se acham perante eles. O fim do capítulo 13 do Serviço Cristão.